Edu, transfiro para você a pergunta do Thiago. O que aconteceu com o Atlético hoje? O Galo eliminado em uma noite infeliz, Edu Panzi. O Atlético fez um péssimo jogo, coletivo e individual, à exceção do seu goleiro, Everson. Todos os outros jogaram muito mal. Do lateral direito ao centroavante. Hulk numa noite muito ruim, Mariano muito mal, a dupla de zaga cometendo muitos erros. Os volantes permitindo que os jogadores do Flamengo recebessem a bola com liberdade na cabeça da área. O Arana, talvez o Arana tenha mais lutado ali, mas com muita dificuldade, porque o lado do Flamengo do Rodinei é o que ataca muito. Então teve dificuldade também o Arana. Zarate muito mal, Nacho muito mal, Ademir pouco participativo. E diante de um adversário que fez um bom jogo. O Flamengo jogou bem. Agora, o atleticano pode reclamar de falta no primeiro gol, pode reclamar que Edu, a bola não posso te entrou. interromper? Claro, por favor. Não, sobre isso, né? Vou retificar minha opinião aqui. O Sport TV acaba de mostrar um novo ângulo aqui, JVC, que eu não tinha visto durante a partida. E não há falta do Pedro no Alan. O Alan tenta cavar a falta. Perfeito. Na imagem que havia antes, para mim, houve a falta, né? Agora eu quero retificar a minha opinião. Estava errado durante a transmissão. A Globo não mostrou, Sport TV que acabou de mostrar um outro ângulo numa câmera invertida. A mão passa de raspão. Não é o suficiente para caracterizar uma falta. Então os dois gols foram normais, legais. Me pareceu, Márcio, que o Alan também tentou dar uma segurada no Pedro antes, Ele né? segura. Por que a minha leitura foi de falta? Para mim, o Pedro dá aquela mãozada para trás para se livrar da falta. Só que não houve isso, né? A mão passa muito de raspão ali no rosto do Alan. E o Alan tentou ali cavar a falta e me levou também. Me levou nessa aí. Mas quero retificar a minha opinião. Não houve a falta. Os dois gols, desculpe, foram legais. Ô Cirilo, diga, então, claro que o torcedor tem direito de reclamar, de achar que foi, que não foi, mas o fato é que eu tô com o Márcio. Eu também acho que os dois gols do Flamengo foram legítimos, não houve a falta, a bola entra pela câmera oposta. Eu só acho que o Bandeira não tinha condições de correr e confirmar o gol, mas enfim, talvez ele se precipitando ele acertou, porque a bola entrou. O fato é, Cirilo, é que coletivamente e individualmente foi uma noite infeliz de todos do Atlético, com exceção do seu goleiro, passando pelo treinador também, diante de um adversário que fez um bom jogo. O Flamengo jogou bem, teve coragem desde o início, foi o time que buscou os gols desde o princípio. O Atlético só buscou gol a partir da segunda etapa e mesmo assim de uma maneira muito desorganizada e que pouco incomodou o Flamengo. Sinal da Itatiaia marcando 11h45 da noite. E sabe qual que é a sensação, Cirilo? Que se aqui no Mineirão o Flamengo não tivesse feito o seu gol, tivesse sido 2-0, o Flamengo teria feito 3 no Maracanã. A sensação é que se o Atlético tivesse feito 3-0 no Mineirão, o Flamengo teria feito hoje 4 no Maracanã. Um time jogou e o outro assistiu, né, Edu? O torcedor pode até falar, mas o cenário seria outro. Tudo bem, concordo, mas com o futebol que o Atlético apresentou hoje, pegando o que o Atlético jogou hoje, se o Flamengo precisasse de 3 gols para classificar, ele faria 3. Se o Flamengo precisasse de 5 gols para se classificar, ele faria 5. A partir do momento que fez o 2-0 e o Atlético perdeu o Alonso, o Flamengo abriu mão, baixou linha. O Dorival colocou mais um jogador, fechando uma linha de 5, com um jogador a mais, tentando explorar os contra-ataques. O fato é, se o Flamengo precisasse marcar mais gols, ele faria mais gols. Se ele precisasse de mais um, ele faria mais um. Se ele precisasse de mais 3, ele faria mais 3. É uma noite para ser esquecida pelo torcedor do Atlético, mas é uma noite para servir de exemplo e para ser muito lembrada pelo time do Atlético, pelo técnico do Atlético, pela diretoria do Atlético. Foi uma noite lastimável de um futebol paupérrimo, de um futebol que envergonha o torcedor do Atlético. Um futebol que não existiu, sobretudo na primeira etapa, e que tentou ser jogado no segundo tempo, mas que também não conseguiu. Eu repito, por problemas coletivos e individuais. Qual levou a prejudicar o outro é difícil de entender, mas geralmente o coletivo prejudica o individual. Mas o fato é que estava todo mundo, repito, e faço questão de enfatizar, a exceção do goleiro do Atlético, Everson. Everson, você está imune, sabe por quê? Porque se não fosse você, seria 5-6-0 para o Flamengo.
Então o goleiro do Atlético está imune às críticas. Pelo contrário, ele precisa ser elogiado. E que bom que o Cláudio votou no Everson, porque na enquete da Itatiaia tem lá o nome dele. É porque o Arrascaeta foi o melhor. Meteu 2 gols. O Pedro deu 2 assistências. Mas vamos tirar o goleiro do Atlético. Esse aí não merece críticas hoje. Pelo contrário, merece elogios, porque se não fosse o goleiro Everson, o Atlético teria saído do Maracanã com uma vexatória, uma vergonhosa goleada. Porque mereceu tomar uma goleada. E não tomou uma goleada porque o Flamengo fez apenas o necessário. Precisava de 2 gols, foi lá, fez 2. Baixou a intensidade, baixou as linhas, fez alterações ali para se defender, porque sabia que o adversário não tinha força e não tinha futebol na noite de hoje para marcar um golzinho sequer. Uma noite lamentável, deplorável em termos de futebol do Clube Atlético Mineiro. É para o torcedor esquecer, mas para dentro do clube as pessoas tirarem lição, todos. Jogador, comissão técnica e direção. Porque isso que o Atlético apresentou hoje foi covardia, foi falta de futebol, foi falta de coletividade, foi falta de qualidade individual dos atletas. Parecia que o Atlético entrou no Maracanã para jogar a primeira rodada do campeonato estadual. E o Flamengo entrou no Maracanã para jogar as oitavas de final da Copa do Brasil. Um inferno para o torcedor do Atlético. Quem fez foi o time do Atlético, foi o técnico do Atlético. Não foi o Maracanã, não foi a pressão. O Atlético proporcionou ao seu torcedor o verdadeiro inferno na noite de hoje. Um futebol abaixo de qualquer crítica, muito distante de qualquer coisa da pior que a gente tenha visto desse Atlético nos últimos meses, na última temporada e na atual temporada. Em momento algum na atual temporada, ainda que tenha feito jogos muito ruins, o Atlético fez uma partida tão grotesca, estapafúrdia, como essa que a gente viu hoje no Maracanã. Repito, o Flamengo venceu por 2 porque tirou o pé, porque jogou e o Atlético não jogou. O Flamengo para meter uma goleada, e se não fosse o Everson e o Flamengo ter desistido, e até acho que fez bem, porque são muitos jogos, você tem que diminuir a intensidade mesmo, se o adversário não te incomodava. Não fosse isso, o Atlético, eu repito, entrou em campo para sair do Maracanã hoje com uma goleada histórica. E aí lá, os jogadores, o técnico, levantem a mão para o céu, porque foi só 2-0. O verdadeiro inferno para o torcedor, quem proporcionou foi o próprio Atlético, Cirilo.